Alexandre de Moraes fez história no Tribunal Superior Eleitoral. Seu voto histórico pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro fez justiça aos mais de 700 mil mortos na pandemia, além de sua defesa pela democracia durante o 8 de janeiro de 2023. Vamos relembrar os melhores momentos, agora que Xandão nos dá adeus, mas só do TSE, hein? No STF continua lá. Vamos lá. Pedro Zambarda, já dei o spoiler ali pra galera não ficar preocupada. Xandão está indo embora, Xandão foi demitido, Xandão foi demovido de seu cargo. Finalmente alguém está fazendo alguma coisa contra a ditadura do judiciário. Não é isso que tá acontecendo. Nossa, eu queria estar muito louco pra falar ditadura do judiciário, né? Eu acho que é das ficções, assim, de extrema-direita a mais maluca, né? Total. O judiciário é o que é, sempre foi, assim, esse poder que, assim, ele deu alguns respiros nos últimos anos, mas, assim, são as pessoas que a gente sabe que são as pessoas, né? Mas o Alexandre de Moraes hoje fez a última sessão como presidente do TSE, e aí eu resolvi fazer, né, Ana, aquela típica nota, assim, pra gente relembrar melhores momentos, e os melhores momentos, por incrível que pareça, também foram hoje, assim, ele fez um discurso muito forte ali a respeito do papel que ele teve mesmo. Aliás, recomendo todos que ouçam, além das reportagens da imprensa, o podcast Alexandre da Thaís Bilenque, que é bem interessante, que fala um pouco dos bastidores ali, do que foi, sobretudo, o segundo turno das eleições de 2022, que o Lula ganhou. E olha, foi suada aquela eleição, não foi só a diferença de votos, aquela coisa de tentarem parar os carros e os veículos no trajetória ali de votação em regiões do Nordeste. O Alexandre de Moraes teve que ser muito duro em determinados momentos com a PRF, com as autoridades. Teve essa questão do 8 de janeiro, que isso a gente vai abordar até no próximo, lá para o último corte, que a gente vai falar a respeito de uma ameaça que ele sofreu nesse processo. Mas ele foi um ministro muito importante na presidência do TSE, e é importante a gente dizer, gente, se hoje a gente tem o Lula presidente, se hoje a gente tem algum respiro de progressismo, de esquerda no governo federal, o Alexandre de Moraes acho que é um dos autores. Ele falou um pouco sobre isso no primeiro discurso dele, não sei se você já tem engatilhado, mas ele fala sobre a liberdade na sociedade democrática, e ele fala a questão... Quando a gente ouve o Monark falando, né? E a liberdade de expressão? É importante a gente lembrar que a gente precisa de responsabilidade nessa liberdade, né? Isso é o pulo do gato por trás disso. E aí eu não sei se você quer apontar o discurso. Vamos lá. Notícias fraudulentas, as deepfakes, as notícias fraudulentas agora anabolizadas pela inteligência artificial, não é mais... É possível que toda a sociedade e todos os poderes constituídos aceitem essa continuidade sem uma regulamentação mínima, mas uma regulamentação que garanta o que eu sempre digo e sempre repito, o que não é possível na vida real não pode ser possível no mundo virtual. O que é proibido na vida real deve ser proibido no mundo virtual. Essa é uma ideia radical que a gente ainda está tentando assimilar, né? Depois, se der tempo... Tem uma galera na internet que acha que tá no videogame um pouco, né? E falo isso até como uma pessoa que cobre videogame, assim. A galera tá no escapismo, né, Ana? A gente se acostumou, eu falo muito disso, porque eu dou aula dessas coisas, né? A gente se acostumou a pensar na internet como o ciberespaço, esse outro lugar, esse lugar fantasioso, ficcional, onde tudo... É a realidade, gente. É a mesma coisa. Né? Não tem na internet, na vida real. É a mesma coisa. Tua mãe tá na internet, seu pai tá na internet, exatamente. Tá todo mundo lá na internet fazendo as coisas que fazem o cybercrime é crime. O amigo virtual é amigo. É a mesma coisa, né? Vamos lá. Vamos ouvir Xandão, que não é Xandão. Não é possível que continuemos, e esse Tribunal Superior Eleitoral dá o exemplo da necessidade de rompimento dessa cultura de impunidade às redes sociais, seja com as
decisões e regulamentações das eleições de 2022, seja agora recentemente com a aprovação de relatoria da ministra Carmen Lúcia das novas resoluções para as eleições de 2024. Responsabilização, a liberdade que a Constituição garante a todos, a liberdade numa sociedade democrática, a liberdade deve ser utilizada com responsabilidade. Todos têm liberdade para fazer o que bem entenderem e todos devem ter coragem para aguentar as responsabilidades dos seus atos. Não é possível que num mundo complexo como o nosso, o único sistema que não tem a regulamentação seja o sistema das redes virtuais, das redes sociais, o mundo virtual. Exatamente. Deixa eu fazer um comentário em cima dessa liberdade com responsabilidade, né? A gente tá falando brincando do Monark, mas muitas pessoas criticam algumas medidas que o Xandão tomou contra o Monark, mas a gente não pode esquecer, e acho que a galera do Meteoro sabe, né, Ana? Eu vi algumas transmissões suas, do Álvaro, falando sobre aquele caso famoso do próprio Flow Podcast, mas as pessoas não podem esquecer que, assim, o alcance do Monark, o alcance de um comunicador na internet, ele é muito grande, assim, para não ter nenhum tipo de sanção. E quando você tem um comunicador que está defendendo algo como um partido que é inaceitável nos dias de hoje, ou ideais de extrema-direita, porque o Monark não ficou só na declaração polêmica do Flow, ele foi decaindo, né? Foi indo pro fundo do poço, e aí chegou um negócio que o cara virou praticamente, assim, um braço, assim, extra-oficial, talvez, do bolsonarismo. E não é à toa que o Alexandre de Moraes caiu matando em cima disso, porque você precisa, de alguma forma, estancar esse tipo de comunicação. Porque começa a virar guia de 8 de janeiro, começa a virar guia de outros tipos de ataque. E eu tô falando isso, eu já entrevistei o Monark uma vez, eu falo isso até com uma certa dor, assim, porque é um cara que tinha potencial para fazer o bem. Só que ele caiu nesse tipo de coisa, né? Ele se deixou... Não, daí eu tô sendo boazinha demais. Se deixou usar. Acho que não. Não. Acho que ele sabe disso. Não, ele sabe muito. Ele não é um menino, um moleque que não sabe o que tá fazendo. Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Idade, gente, claro. E tem que ser responsabilizado pelo que fala. Né? E aí uma expressão que o Álvaro usa muito, né? Ele tem um canhão não é só Monark, né? Essa galera tem um canhão comunicacional na mão, mas não quer ser responsabilizado por isso, como se estivesse falando uma coisa assim em qualquer, né? Qualquer lugar, assim. Não é isso. Para mim, assim, me irrita linguisticamente. Essa coisa assim, sabe? Não, mas eu tô só falando, é só liberdade de expressão, é só uma opinião. Não, palavras constroem a realidade, cara. Né? E não é um jeito, é bonito de dizer palavras constroem a realidade. Não! Literalmente, a gente percebe as coisas como elas são, a gente passa a aceitar o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que eu devo, o que eu não devo, a partir daquilo que a gente fala, a partir da cultura, a partir da comunicação. Não, sabe? Não compreender o que é a comunicação, o que é linguística, o que é semiótica, você falar que não, eu só tô falando, eu tô só falando. Não, as palavras são atos também. São atos. Isso é uma coisa que as pessoas entender, assim, palavras matam. As palavras ajudam coisas a prosperarem, fazem nascer ideias, fazem morrer ideias. E a gente sabe disso. Aí entra numa pira que, desculpa, vai passar das 20 horas esse corte. A gente sabe disso intuitivamente. Quando a gente diz, eu juro, eu prometo, essas são palavras que são ações e são reconhecidas como tal, né? São palavras performativas, né? Elas fazem coisas. Todas as palavras têm um nível de performatividade, né? Claro. Ao dizer uma coisa, se eu chamo alguém sei lá, de alguma coisa, se eu digo que uma pessoa é um corrupto, eu estou fazendo uma coisa. Né? E até para inverter um pouco, a gente está falando muito do Monark, mas vamos inverter e falar do próprio Alexandre de Moraes. Se o Alexandre de Moraes não toma essa atitude de alguma forma, de barrar a comunicação do Monark, ele se torna cúmplice dessa comunicação. O Supremo Tribunal Federal vira cúmplice, se torna cúmplice dessa comunicação. A gente vai abordar isso em mais detalhes no próximo corte, que a gente vai falar sobre o Xandão. Aqui já, inclusive. Mas aí tem um outro vídeo que eu separei,
que a Daniela Lima fala um pouco de bastidores, e eu vi o corte de vocês mais cedo, o Álvaro falando que a Daniela falou que o Moraes se arrepende um pouco da exposição que ele teve, né? Mas ela fala também aqui, né? Ele era o homem certo, na hora certa, para a missão certa. Vamos ver esse corte que é bastante interessante. Vamos lá. Eu trago para vocês um pouco do bastidor a respeito desse personagem, né? Eu passei os últimos meses conversando muito com integrantes do Supremo Tribunal Federal e do próprio TSE, né? Eles fazem um balanço realista, né? Eles dizem basicamente o seguinte: olha, se não fosse Alexandre de Moraes, o PGR inclusive falou isso agora há pouco aí na sessão de despedida, né? Que ele era o homem certo, na hora certa, para a missão certa. Essa versão é disseminada dentro do Supremo Tribunal Federal, né? Alexandre de Moraes garantiu as eleições. Inclusive, ministros, eu cito aqui, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, né? Que é conhecido como um ministro que aguenta muita crítica, aguenta muita pancada e costuma não recuar. Vem de Gilmar Mendes relatos dessa monta, né? Que Alexandre de Moraes, se não fosse ele, outro talvez não tivesse segurado o rojão. O ministro tem um perfil muito mais de investigador, de polícia, de procurador, de promotor, que é a escola dele do direito, do que de advogado, né, do que de conciliador. E isso faz muita diferença na forma como ele toca as missões. Agora, o preço que ele pagou pessoalmente é altíssimo. O ministro Alexandre de Moraes, quando se permite, com poucas pessoas, ele costuma relatar um pouco o preço altíssimo que ele não só pagou, mas principalmente a família. Nos raros momentos de desabafo, o Alexandre de Moraes fala sobre as ameaças que a mulher dele passou a receber, que os filhos dele passaram a receber. A gente vai abordar isso. Muitas vezes ele escuta: olha, ministro, mas certamente o orgulho que eles têm do que o senhor fez é muito maior. E ele diz que não sabe se valeu tanto a pena. São momentos de desabafo que externam o lado humano de um personagem que acabou se tornando algo maior do que o que se imaginava quando ele foi indicado, né? Alexandre de Moraes virou, para uns, né, o garantidor da democracia, e para outros, um grande algoz da liberdade de expressão, por ter estabelecido um parâmetro claro para tentar frear o que a Camila estava dizendo ali. Se tornou algo, um câncer, né? As desinformações. Seu legado vai ser avaliado ainda durante muitos anos, mas hoje, para os colegas, o mérito, o fato de ter havido uma eleição em 2022, recai sobre este personagem. Controverso, mas dentro do Supremo, absolutamente blindado. Muito importante que a Daniela falou. Eu tenho uma fanfic pra mim que é a seguinte, isso eu não apurei com ninguém, é só fantasias, vozes da minha cabeça, né? Ele foi orientado na USP, o orientador dele na USP foi o professor Dalmo Dallari, que é um cara super de esquerda. E eu sou uma das pessoas, eu cobri o Alexandre de Moraes quando ele era ministro do Temer, numa palestra que ele deu na FAAP aqui em São Paulo. E eu escrevi no meu texto, falei, ministro golpista, do presidente golpista. Eu fui uma das pessoas que tacou banana no Alexandre de Moraes antes dele ser ministro do Supremo. Mas eu tenho uma fanfic na minha cabeça que eu acho que quando ele virou esse ministro que se destacou na defesa da democracia, eu acho que ele lembrou muito mais do orientador dele, das origens acadêmicas dele, do que da atuação dele como secretário de segurança, como ministro do Michel Temer. Ele é um cara que eu acho que às vezes tem aquela coisa, né, Ana? Até o próprio Lula foi um pouco isso, né? O Lula virou muito mais do que um sindicalista quando ele vira presidente da República, né? Acho que as ocasiões fazem um homem, né? O Alexandre de Moraes, ele viu ali... E a gente também tem que tirar um pouco das ilusões da cabeça, né, gente? Na política tem uma boa dose de oportunismo também. E eu não tô chamando o Alexandre de oportunista no mau sentido. Eu digo que ele viu ali uma chance de ser diferente naquela corte, né? Porque o Supremo Tribunal Federal também, ele é muito responsável também pelos retrocessos que a gente tem no nosso país, né? Mais cedo eu tava falando sobre isso com o Álvaro, assim, é muito fácil numa posição de poder como essa, diante, assim, de decisões espinhosas. Isso também não é só como essa, né? Em posições de poder, diante de decisões espinhosas, de momentos em que você precisa tomar um partido e tomar uma decisão, e é muito fácil você
para cá e para lá, ensaboar, não fazer nada, uma hora tem de uma hora tem de outra, tentar ali, né, tentar se manter a sua posição. É fácil fazer isso, é a solução covarde, é a solução que a maior parte das pessoas, infelizmente, adota. Né, para se preservar, e aí não ter que enfrentar nada, não ter que... mas, por outro lado, essa é a questão da oportunidade, como você põe, e de novo, não é questão de chamá-lo de oportunista, mas dizer, aproveitar a oportunidade para dizer, agora eu vou fazer meu nome aqui fazendo o que precisa ser feito. O Supremo tem uma coisa que ele é muito reacionário, não só pelos ministros que tomam as piores decisões, mas por isso que você acabou de falar. Muitos se omitem, muitos ensaboam, muitos vão para lá e nem para cá, que e aí a situação não muda. Eu vou dar um exemplo até, falamos muito de Alexandre de Moraes. Gilmar Mendes, no passado, eu achava terríveis as decisões que ele tomava. E aí eu acho que deu, assim, ele sempre foi um crítico da Lava Jato, mas acho que deu um surto de lucidez de atuar contra o que estava acontecendo. Sim. É a questão da oportunidade que eu tô colocando aqui, gente. E façam fanfics bem feitas são bem explicativas. Aí tem um último corte que eu separei aqui só, é 1 minuto só, que é o voto dele no momento em que o Bolsonaro fica inelegível, que eu achei esse momento, obrigada assim, por trazer isso. Sensacional. Vamos lá. Aí, você quer entrar pra história? Entra pra história. Eu não pus no minuto certo, né? É no 1,50, foi mal. É 1,50 isso, senão vai ficar 4 minutos, aí a gente não vai... Aí o corte vai ter 25 minutos mesmo. 1,50, foi mal. Eu vi ali e esqueci de pôr. Vamos lá. Imagina. Vamos lá. Ih, vai carregar. Vai, Xandão, senão eu vou ter que recarregar. Vai, Xandão. Vai, Xandão. É mentira. Não vai, vou pôr pra recarregar. Eu queria muito ver esse corte. Ai, gente, não, vamos lá. Assim, não faça assim. Vamos lá, agora vai. Ainda, aí. O investigado. Os hackers ficaram por 8 meses dentro dos computadores do TSE, com códigos-fonte, com senhas e muito à vontade dentro do TSE. Mentira! Eu tava almoçando vendo isso, cara. Quando disse que o código-fonte não foi divulgado, o código-fonte ficou 1 ano para todos os partidos políticos, todas as organizações, Ministério Público, Polícia Federal, Forças Armadas. Outra mentira, um encadeamento de mentiras, de notícias fraudulentas. Ainda outra. Putaço. O que é comum, né? Isso entre aspas. O que é comum, né? Acontecer em alguns países do mundo é o chefe do executivo conspirar para conseguir uma reeleição. Estamos fazendo exatamente o contrário aqui. Acusando o TSE de conspirar contra a sua reeleição. Tudo que eu falo aqui ou é conclusão da PF ou é diretamente informações prestadas pelo TSE. Mentira! Isso lava a alma, né? Ainda. Porque a gente vê tanto ensaboamento. Vamos dar nome às coisas? É mentira. Não é um sistema confiável porque ele é inauditável. É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil. Mentira! Pô, é tão bom ver alguém falar a verdade. É mentira. Mentirosas, notícias fraudulentas. Mas qual o objetivo? O objetivo era simplesmente, vamos dizer, desopilar. O presidente acordou nervoso um dia, quis desopilar o seu fígado, e aí vamos atacar. Quem vamos atacar? O Tribunal Superior Eleitoral. Claro. O Supremo ficou na outra semana, o ataque, o ministro Alexandre foi nas 3 anteriores, então vamos agora no Tribunal Superior Eleitoral e nas urnas eletrônicas. Mas não foi isso. Um encadeamento, uma produção cinematográfica com a TV Brasil, com vídeos das reuniões, para imediatamente, em tempo real, e na sequência até a eleição, nas redes sociais, bombardearem os eleitores com essa desinformação no sentido de angariar mais votos, angariar mais eleitores com esse discurso absolutamente mentiroso e radical. O desvio de finalidade... É bom demais, hein?
É muito bom, é muito bom. E é aquela coisa, assim, é só de alguém olhar e dizer, gente, o rei tá pelado. Eu adoro essa história do rei pelado. O rei tá pelado. É isso, é mentira. É mentira. Né? Pra quem não gosta da palavra fake news, temos aí o ex-presidente do TSE dizendo a real. É mentira! Com essa, chat, a gente volta em instantes.